Olá, pessoal! Antes de começar, eu gostaria de explicar para vocês como é que vai funcionar o nosso evento. Primeiro, teremos a palestra do Igor e do Guilherme. Eu sei que vocês devem estar com muitas dúvidas, vai surgir mais dúvidas durante a palestra, mas eu peço que vocês enviem elas no chat. E no final da palestra, a gente vai abrir para as perguntas e aí vocês poderão perguntar por áudio, tá? Então, por favor, lembre-se de todos dar uma olhadinha se desativou o áudio aí para não atrapalhar a palestra e todo mundo conseguir ouvir e entender com clareza, tá bom? Após o espaço para responder as dúvidas, nós teremos o sorteio do dia, então, por isso, fiquem até o final aqui com a gente, tá bom? Estamos prontos agora para começar. Vou passar a palavra agora para o Igor. E a gente já começa o nosso evento. Igor, tudo certo aí? Tudo certo, Lidiane. É um prazer muito grande estar com vocês da Oca, como sempre, para a Genix, né? É uma satisfação. A Oca, essa empresa tão séria que faz um trabalho tão bonito no mercado, porque toda vez que nós temos um profissional, por mais experiente que ele seja, vindo até de outros mercados, ou um engenheiro bastante experiente, mas que está vindo para o mercado fotovoltaico, e ele tem condição de, né, trocando experiências com quem já está no mercado há mais tempo, adquirir boas práticas, esse mercado está sendo fomentado da melhor forma possível. Então, a gente tem realmente muito prazer em estar com a Oca nessa empreitada. Queria agradecer a cada um de vocês. Parece que travou. Por estar aqui presente e, claro, sempre parabenizar, porque investi. Vocês estão me ouvindo? Ah, é porque tem gente me ligando aqui, desculpa. Agora já está normalizado. É porque tinha gente me ligando aqui. Essa é a realidade do mercado, meus amigos. É a gente dando palestra e o gerente financeiro ligando para discutir coisa com a gente. E eu estou num hotel em Salvador, no encontro da Absolar, e tendo que rotear a internet do celular, porque a internet do hotel né, não ajuda muito. Mas vamos em frente, que o mais importante é que a gente está aqui junto. Também queria dar as boas-vindas e agradecer ao meu colega e meu amigo Guilherme Oliveira, esse rapaz jovem do jeito que vocês estão vendo aí, né? Eu tive o prazer de tê-lo na minha equipe, e o Guilherme sempre se destacou muito na parte técnica e depois foi convidado a assumir uma função de engenheiro no nosso time de suporte técnico da Genix. Vocês veem, né, um rapaz jovem assim, já tem um mestrado lá na PUC e está aí tendo, né, a satisfação também de atender os nossos integradores, não só na parte de suporte técnico, mas também nessa parte consultiva, né, que a gente faz lá na Genix. Bom, dito isso, vamos em frente. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Nós trouxemos um tema para vocês muito bacana. Nós vamos fazer um bate-bola, né? O Guilherme e eu. Eu sou um profissional de gestão, né? De gestão comercial. Eu vim de consultoria, né? Sou também um responsável pelo programa Maestria em Vendas lá da Genix. Vou falar um pouquinho sobre ele para vocês depois. E, claro, o Guilherme é o meu braço técnico aqui para estar comigo nessa nossa fala hoje. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ok. Bom, o tema da palestra e título também é uma pergunta provocativa. A primeira vez que nós conversamos sobre isso, o Bruno Reis, que é o nosso diretor comercial, nós apresentamos esse tema no Masterclass de uma profissional muito conhecida no mercado, e aí a gente brincou dizendo assim, por favor, não nos batam na hora do coffee break, porque esse é um tema que realmente mexe com muitos integradores que já estão no mercado. Vale a pena instalar módulos acima de 500 watts? Né? Nós, como profissionais de vendas e atendimento de uma distribuidora, podemos dizer que é algo extremamente recorrente
a busca do integrador por módulos de alta potência. E alta potência, eu quero dizer, realmente acima, não só acima de 500, mas às vezes muito acima, né? Módulos de 600 watts, etc. E por que que isso acontece, né? Eu sou especialista, o meu mestrado é em neuromarketing, né, em comportamento de consumo, então eu gosto muito de me aprofundar com essas coisas da psique humana. E o comportamento do consumidor, do cliente final, né, no nosso mercado de energia solar, ele traz hábitos de mercados mais maduros. Uma vez que esse mercado ainda está amadurecendo e o cliente é leigo no tema, o que é que acontece? O cliente final, que é leigo, ele compra não através... ele compra a ideia da energia solar e ele pensa no equipamento não o suficiente necessário para obter o que ele quer, que é o quê? Zerar, entre aspas, o consumo ali, a conta de energia dele, pagando só o mínimo. Como é que a mente dele funciona? A mente dele funciona como ele compra um carro, como ele compra uma geladeira, como ele compra um ar-condicionado, como ele compra uma batedeira, em potência de motor, né? Então, o cliente final demanda isso do integrador. O integrador, e eu entendo, claro, porque é difícil fazer isso, é muito desafiador, mas o integrador com pouco repertório de vendas, pouca argumentação de vendas, apesar da excelência técnica muitas vezes, atende a essa demanda do cliente que é leigo, né? E desconsidera pontos fundamentais, como o arranjo fotovoltaico, como a combinação com o inversor, né? Os parâmetros de corrente, tensão, etc., do inversor e do módulo, e quer atender a esse anseio do cliente. Não, ô distribuidor, desculpa, eu sei que você tem módulo aí de 450, de 505, mas é porque o meu cliente realmente só quer se for um módulo de 590 para cima. E às vezes ainda diz assim, ou então um inversor, um microinversor de 2.000 watts para cima. E o cliente não faz a menor ideia do que está pedindo. E o integrador cede. E o distribuidor, que precisa atender o anseio do seu integrador, que é o seu cliente, seu parceiro, seu cliente, também atende. Aí o que é que o distribuidor faz? Põe a faca no pescoço do chinês, do fabricante, e diz, amigo, aqui no Brasil, se você não trouxer módulo acima de 590, fica complicado. Então, a gente criou essa bola de neve no Brasil, que é uma coisa absolutamente desnecessária em vários casos. Nós vamos apresentar em que casos realmente é interessante você ter um módulo mais potente. Eu tive a oportunidade de fazer um tour agora pela Europa nesse verão, passando ali pela Itália, pela Áustria, Alemanha, e cruzei a fronteira com a França e voltei pela Suíça. Com exceção da França, que eu vi menos, mas vocês sabem que esse mercado é muito maduro ali naquela região da Europa Ocidental, né? E eu fiz algumas fotos, mas infelizmente não deu tempo de preparar isso, mas até queria dizer, Lidiane, que vou mandar para a Oca, depois se puder compartilhar com os nossos amigos que estão presentes, o tamanho dos módulos fotovoltaicos que eu encontrei em todos esses países. Eu acho que eu consegui tirar umas 5, 6 fotos. Eu dirigindo, a minha esposa tirando fotos lá. Você não pode ver um módulo fotovoltaico que fica louco, né? E é com aqueles módulos pequenininhos. Guilherme, inclusive na Itália, entre uma cidadezinha dessa e outra, ali na região norte da Itália, no Vêneto, tinha parecia um módulo gigantesco, porque na verdade eram módulos pequenininhos, quase sem frame, todos encostadinhos no outro, e ficava aquela coisa bonita, assim, de solo, né? Então, eles estão muito pouco preocupados com isso, né? Porque na prática o que mais importa é eficiência por metro quadrado. Quanto é que eficiência por metro quadrado, não, geração por metro quadrado é eficiência, quanto é que eu consigo converter, né, esses fótons de luz aí que a gente está captando, utilizando o efeito fotoelétrico em energia elétrica, para gerar, para bater na conta de energia do cliente. Feita essa introdução, eu queria só dar uma pausa para falar sobre esse programa. Fica o convite, né? A Oca, que é a nossa parceira
né? Vai ter também conteúdo conosco no Maestria, né? A gente já conversou até com a Lisa sobre isso. O Maestria é um programa de fomento do mercado fotovoltaico, ajudando o integrador parceiro a desenvolver-se nas mais diversas áreas da gestão de uma empresa, comercial, técnico, regulação e mercado, né? Gestão de projetos e processos. E agora, em agosto para setembro, eu gravei as últimas 3 aulas, nós estamos relançando o curso Gestão Estratégica de Vendas, né? Então, fica o convite depois para vocês conhecerem o Maestria. A Gênix, vocês sabem, não é uma empresa de venda de curso, né? A gente tem uma empresa como a Oca, parceira, inclusive a gente indica. O Maestria é um programa de treinamento prático para os integradores parceiros da Gênix. Olha que gráfico interessante. Apesar de terem vários materiais aqui que são utilizados para a geração de energia através da luz solar, essa linha azul do meio é a que realmente nos interessa mais, que são as células de cristais de silício. E se a gente pegar da década de 70 até os anos 2020, a gente vai perceber que muito pouco se viu de avanço em relação à eficiência das células de silício. Então, o módulo fotovoltaico ele melhorou a sua construção, né? Você tem novas tecnologias, você tem, né, a tecnologia Health Cell, você tem módulos bifaciais, você tem módulos de espessura mais fina, você tem, enfim, você tem novas tecnologias para o módulo fotovoltaico, mas na prática, muito pouco se avançou em relação à eficiência. E aí nós fizemos esse estudo interno junto com, né, com o nosso time, lá com o Guilherme, com a Débora, com o nosso time de suporte técnico, analisando, junto com integradores parceiros, a geração de 2 sistemas fotovoltaicos. E simulamos, é claro, a gente tomou uma série de dados e fizemos uma simulação de um sistema fotovoltaico de 7 kW-pico, utilizando, nesse primeiro caso, painéis, módulos fotovoltaicos de 450 watts. Na nossa conta, 7 kW-pico utilizando o módulo de 450 watts, você teria um valor aqui apenas para fins didáticos de 15,55 módulos, entre 15 e 16 módulos, só para a gente deixar a conta mais certinha. A gente está falando desse módulo de uma eficiência de 20,7%, significa que ele gera 207 watts por metro quadrado, né? Considerando uma irradiação de 1.000 watts por metro quadrado, com essas dimensões, né? Que representa aí uma área de 2,17 metros quadrados. Então, a área total necessária de telhado, né, no nosso exemplo aí de telhado, para gerar os 7 kW seria de 33,81 metros quadrados. Ok? E aí o que a gente escuta, assim, Lidiane, diuturnamente, né, dos nossos clientes. Eu vim de outro distribuidor, né, trabalhei 2 anos em outro distribuidor e ouvi as mesmas coisas. Não, infelizmente, o preço está ótimo, adoro vocês, mas não vou poder fechar esse pedido com 450 porque o cliente não tem espaço no telhado. Ah, é? Então tá bom. Então vamos comparar com... Esse é o X-Power, né? Do exemplo aqui é o módulo X-Power 450. Vamos comparar com o Ryzen 590 watts. A gente utilizaria, na nossa conta certinha, né, só para fins didáticos, 11,86 módulos. Considerando a eficiência dele, do datasheet, tá? Isso aqui são dados reais, de 20,8%, significa que ele vai produzir 208 watts por metro quadrado, considerando a maior irradiação solar possível de 1.000 watts por metro quadrado. Considerando uma área de 2,83 metros quadrados, nós estamos falando de uma área necessária de 33,65 metros quadrado. Desculpa, faltou o quadrado. Eu vou ajustar para mandar a apresentação para vocês. Na prática, senhores e senhoras, nós estamos falando de
virtualmente uma igualdade de área necessária de 33,5 metros quadrados para produzir aquele 7 kW ali de esperado. Tá? E a gente está falando de um módulo de 450 watts e a gente está falando de um módulo de 590. Então, o nosso convite, né, e o Guilherme vai prosseguir daqui a pouco, mergulhando mais na parte técnica, o nosso convite é: conte com o seu distribuidor, né, se você, o seu time, enfim, tem alguma dúvida a respeito desse tipo de dimensionamento, conte com o time técnico do seu distribuidor, garanta, né, que você tem parceria com um distribuidor que realmente tem pessoas que entendam do assunto e que tragam dados para te ajudar nesse dimensionamento. Não é só uma questão de olhar a potência nominal de módulo e inversor, que vai garantir que você vai conseguir entregar para o seu cliente, porque é isso que ele compra no final, para abater na conta de energia dele. Mas, é claro, existem casos em que a potência de módulo ela importa. E aí existem algumas questões econômicas que precisam ser levadas em conta. Primeiro, antes de falar de questões econômicas, uma questão técnica, prática, que é no caso das usinas de solo. Né? Quanto menos você tem uma quantidade muito grande de módulos, milhares de módulos. A gente está nessa semana, a gente está atendendo uma demanda aí que chegou a nós de uma usina de 10 mega, né? E aí é claro que se você tem módulos de maior potência, você vai ter muito menos conexões e aí muito menos possíveis pontos de falha. Inclusive, você está utilizando, às vezes, tracker, né, ou outro tipo de estrutura de solo, você tem menos estrutura também, então você tem uma redução aí de custo, né, na montagem, melhorando o LCOE, ou Levelized Cost of Energy, o custo nivelado de energia, que eu não sei se já foi abordado esse tema nessa semana, mas certamente é um tema muito importante para todo integrador. Varia também em função a depender do arranjo da instalação, a potência do módulo, claro, maior pode ser bem-vinda. Um outro caso também é na terceirização de serviço, se o terceiro cobrar por módulo. Mas o que nós percebemos é que está cada vez mais comum, no caso de terceirização, já cobrar por potência pico. Justamente por isso, os módulos estão ficando mais potentes, eles estão ficando maiores, e isso aumenta o desafio do terceiro em subir uma mesa de ping-pong no telhado. Né? Você não tem mais um módulozinho ali de 1,90, de 1,80, você tem módulo de 2,10, de 2,20, e começa a ficar um desafio muito grande você subir um módulo com essa massa e com essas dimensões no telhado. E, por fim, a questão da utilização em microinversores. Né? Considerando que o micro tem 4 entradas, se você trabalha com um módulo de maior potência, você pode melhorar a diluição do custo. Então, imagine que um micro custa R$3.000. Né? Se você utilizar um módulo... Se você utilizar um módulo de maior potência, você vai estar diluindo esse custo por watt-pico. O que não quer dizer, e atenção que eu vou dizer agora, porque essa é a deixa para o meu amigo Guilherme começar a fala dele. O que não quer dizer que isso vai representar, de fato, uma entrega maior de energia. Uma vez que, a depender da combinação de módulo e inversor, você pode ter uma perda tão significativa de eficiência em função dos parâmetros técnicos, que isso pode representar elas por elas. Então, você estaria pagando a mais por um módulo mais potente, mas, na prática, entregando a mesma quantidade de energia por dia, por mês e por ano. Concluindo aqui a minha fala, voltando para aquele gráfico, o fato é que a gente só vai conseguir realmente ter um aumento de eficiência, ou seja, redução de área necessária para gerar a mesma quantidade de energia que a gente gera hoje por módulo fotovoltaico, digamos, aí de 500 watts,
quando a gente melhorar, né, o tipo de material utilizado na célula fotovoltaica. Veja esse lilás de cima, essa curva superior, né, que é o aeroespacial, por exemplo, que você tem a eficiência aí da ordem de 47%, quase 50% de eficiência, contra uma média aí de 21% dos módulos fotovoltaicos atuais. Até lá, o que a gente vai ver é apenas um ganho de dimensão, sem nenhum acréscimo, nenhum incremento real de eficiência. Eu convido agora o meu amigo, o meu colega, o Guilherme, para falar sobre esses cases, né, Guilherme, que nós tivemos aí com o microinversor de 1800 e esses dois módulos, e a gente falar um pouco sobre oversizing e clipping, que são temas tão importantes para o dimensionamento fotovoltaico. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Guilherme Oliveira, agradeço demais a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês, principalmente estar em contato com o colega Igor, que é grande referência aqui no setor e aqui para a gente na Gênix. Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que, apesar do módulo fotovoltaico ser um produto de prateleira atualmente, é um projeto de engenharia. Então, nós precisamos levar sempre em consideração as boas práticas de engenharia para estar elaborando os projetos. Eu vim do setor comercial, trabalhei com o Igor, trabalhei em integradora, participei de instalações e sei como é difícil para o integrador fazer a instalação, subir com o módulo no telhado, convencer o seu cliente final sobre a marca do produto, sobre o tipo de inversor que vai utilizar, se é microinversor, são pontos fundamentais, pontos comerciais, só que sempre levando em conta que a gente precisa estar atendendo tecnicamente o cliente. Vamos falar aqui sobre um case que a gente recebe diariamente na Gênix, sempre são essas perguntas que surgem muito no nosso chat, no nosso atendimento, sobre que tipo de módulo utilizar. O módulo, atualmente, o módulo de 450 é um dos que mais tem saída no mercado, é um módulo consolidado e que atende grande parte dos projetos. Tanto projetos de pequeno porte, residenciais, projetos de grande porte, usinas fotovoltaicas, para poder estar fazendo a geração. O que ocorre é o seguinte, a gente precisa sempre estar atento aos datasheets do equipamento, às informações que são fornecidas. O microinversor, aqui no caso do 1800, ele tem tensão máxima para entrada de 60 volts, corrente de entrada máxima de 13 e uma corrente de curto-circuito de 20 amperes. Aqui a questão do módulo do lado, vocês podem verificar que todos os dados estão abaixo dos dados operacionais do microinversor. Ô Igor, pode pular para o próximo slide, fazendo favor. Aqui já temos outro caso, o módulo de 590, o Ryzen 590. Quando utilizar o módulo de 450 e quando utilizar o módulo de 590? Essa é a grande pergunta. Normalmente, sempre surge a dúvida assim, mas meu cliente não tem espaço, conforme o Igor explicou anteriormente. Alguns casos vai ser necessário utilizar o módulo de maior potência, dado o espaço físico do cliente. Ou é uma laje apertada, um telhado sobre uma garagem, sobre algum local que o cliente não tem como utilizar. Não tem outro espaço suficiente, vai ter que utilizar um módulo de maior potência. Quando utilizar esse módulo? A gente precisa fazer no projeto, o que eu recomendo é sempre uma boa prática, você fazer simulações antes, utilizando algum software, por exemplo, o PVSys, o PVSol, são softwares fundamentais para você estar selecionando, antes de selecionar o equipamento, você tem que saber qual que vai ser a irradiação diária do local, qual que vai ser a orientação da instalação, como que eu vou montar essa instalação, qual é o tipo de tecnologia que eu vou utilizar, se vai ser um microinversor, se vai ser um inversor string. São coisas que você tem que definir antes de apresentar uma proposta para o seu cliente. Por isso que uma maestria é fundamental. Se você é integrador, parceiro Ocus, está dando uma analisada lá, abordar esses temas. Vamos lá. No módulo de 590, ele possui uma corrente de operação superior, mas ainda abaixo da corrente máxima de curto-circuito do micro, o que permite que você utilize esse módulo com o micro de 1800. Pode passar para a próxima página.
Vejamos aqui um gráfico de oversize e clip que está fazendo a comparação entre os dois módulos. O módulo de 450, ele é o que está na faixa azul. Durante a hora sol dia, ele vai estar sempre com a geração abaixo do clipping do inversor, porque como que o inversor funciona? Ele chegou na potência máxima, ele limita eletronicamente, chegou na potência, ele limita para não estar danificando o equipamento, que é o pontilhado em verde assim. O módulo de 450, ele opera sempre abaixo da faixa de operação do microinversor, no caso ali, vai ter essa geração linear. Já no módulo de 590, ele vai estar operando na hora de sol a pino, hora que vai ter maior geração, ele vai estar operando sobre a faixa de operação do microinversor. O que o microinversor faz? Ele vai limitar eletronicamente para que não danifique o equipamento. Mas você vê que você tem um ganho nas primeiras horas do dia e a partir do meio do dia para o final você tem um ganho superior de 450. Isso vai estar te entregando maior energia ao final do dia, vai estar te gerando mais energia mensalmente e anualmente posteriormente. O que a gente precisa analisar? Depende do local da instalação. Talvez no local da instalação a irradiação não vai ser necessário um módulo de 590, porque a irradiação não vai passar, não vai chegar nem sequer à potência STC do módulo, a corrente STC do módulo, conforme o datasheet anterior. Então você sempre vai estar operando na faixa azul, mesmo com um módulo de maior potência, porque você não vai ter radiação para poder gerar aquela potência. O que a gente precisa? Precisa que ter radiação para gerar aquela potência superior. Se no local da instalação não tiver essas condições, não adianta você utilizar um módulo de maior potência, porque no final você vai estar gerando a mesma coisa. Ou caso tenha uma irradiação muito superior do que o seu inversor, o microinversor, é capaz de entregar, você vai estar tendo equipamento com oversize, porque ele vai estar sobredimensionado. Você vai ter um equipamento que entrega muito mais do que o inversor é capaz de converter. Esse é um fato super importante que a gente tem que levar em consideração. A gente teve um caso que a gente atendeu recentemente de uma usina que foi instalada em Alagoas. Como a gente sabe, em Alagoas tem uma radiação fantástica, o cliente utilizou o módulo de 590 e estava reclamando que não estava sendo entregue a quantidade de energia que ele fez o projeto. Mas ele não considerou o clipping do microinversor. Ele utilizou o módulo de maior potência, porque casava com o micro e por questões comerciais, ele apresentou, o cliente gostou, fechou e levou. Só que ele não considerou isso, que ia ter o clipe. Apresentou para o cliente um contrato falando que ia ter aquela geração, sendo que essa energia estava sendo desperdiçada, estava sendo jogada ao vento porque o equipamento não conseguia fazer a conversão. No caso dele, era mais interessante ele ter utilizado o módulo de 450, ele ia ter a geração conforme no hora sol pico máximo de eficiência, e o projeto ainda sairia mais barato financeiramente para o cliente dele, que o módulo 450 tem um valor comercial menor, e ele estaria fazendo a mesma entrega. Igor, pode passar. Desculpa, Guilherme, só uma pontuação. Né? A gente falou de LCOE, né? Só deixar claro, LCOE, LCOE, é uma sigla em inglês que é utilizado para se medir, né, o custo da energia de um modo nivelado para diferentes fontes de geração de energia. Então, você tem petróleo, você tem carvão, você tem eólica, você tem solar, você tem nuclear, e aí você tem como trazer todo mundo para a mesma base. Tá? Então, é um conceito interessante, mas talvez um conceito menos cotidiano para o integrador do que um conceito mais básico, mas muito útil, que tem a ver com o que o Guilherme falou agora, que é o de energia por potência por ano, ou por período, dia, mês, enfim, semana. Né? Então, você tem watt por watt pico por período. Né? E aí o que é que você está fazendo? Você está pegando, digamos,
sempre fonte solar, nesse caso, uma mesma fonte geradora, mas trazendo diferentes potências de equipamento para uma mesma base, que é geração por potência, né? Então, nesse exemplo que a gente deu aqui, o que é que precisa ser considerado? Aqui eu não sou engenheiro, como eu já falei, mas fiz cálculo diferencial integral na faculdade, fui professor de... Então, me corrija se eu estiver errado, engenheiro Guilherme Oliveira. A gente tem uma integral aqui para calcular essa área, né? Aqui achurada, né? Achuriada, né? Achurada. Enfim, o que é que precisa ser levado em conta e que softwares como PVSys, PVSol nos ajuda a entender, inclusive analisando inclinação, sombreamento, etc. Esse ganho, porque a gente pode deixar na cabeça dos colegas que estão começando, eventualmente, né, quem estiver começando, Guilherme, que o clipping sempre é ruim. Não necessariamente. Isso, não necessariamente. Depende do aí, projeto. pessoal, é isso. E nesse exemplo é o quê? Esse ganho de energia na área, essa área toda tracejada, ela tem que ser maior do que essa área da potência não injetada. Se for maior, o ganho, apesar do clipping, houve um ganho maior de geração, porque você começou a ter uma inclinação maior da curva mais cedo. Em vez de ser tipo às 10 da manhã, né, Guilherme? Às 9h30 da manhã você já tinha um aumento mais substancial aqui da geração. Agora, isso a gente está falando de clipping, mas existe um termo em português para isso, que é o ceifamento da curva de geração. Por quê? Porque você está ceifando, você está cortando a curva aqui em cima, né? Pois não, Guilherme. Vale lembrar também que em usinas de grande porte é calculado o ganho em relação à quantidade de equipamentos. Porque talvez o tanto de energia que você vai estar ganhando aqui nessas primeiras horas do dia e mais para o final do dia compense o investimento financeiro nos módulos de maior potência e compense também a área, porque não é só o custo do equipamento, o custo de manutenção, o custo de estrutura, de cabeamento, a tecnologia que vai ser utilizada futuramente. Então, como o Igor acabou de pontuar, nem sempre é ruim. A gente precisa de fazer o estudo, porque cada caso é um caso, cada projeto necessita de estudo, de avaliação do local, do que o cliente espera no final. E aí, Lidiane e demais amigos presentes, onde é que entra aí o diferencial da argumentação técnico-comercial do integrador? Ele trazer esse desenho aqui para uma realidade simples de explicar para qualquer cliente final. O cliente não precisa entender tudo, mas o desenho ele ajuda muito porque ele é ilustrativo. Mostrando para o cliente, o que é que eu preciso que você entenda? Que se o integrador que for te atender não souber o que está fazendo, pode ser que você gaste mais, invista mais, quer dizer, tem um CAPEX maior, um investimento inicial maior, e não tenha isso revertido em ganho de energia no longo prazo. Isso aqui não é plug and play, isso aqui não é um videocassete, né, da nossa época, né? Você vai ali na Magazine Luiza, compra e instala lá. Não, isso aqui é um projeto de engenharia e como tal, precisa de profissionais tecnicamente qualificados para poder fazer algo que no final isso se reverta em quê? Uma continha de energia devidamente abatida chegando lá no e-mail ou no correio do cliente. Vamos passar aqui. Deixa eu ver como é que eu tiro esse negócio aqui. Professor Igor e engenheiro Guilherme, um comentáriozinho que eu até, como vendedor, na realidade... Oi, Vitor, tudo bem? Desculpa te interromper, tá? A gente combinou no início da palestra... Perdão, é que eu peguei atrasado porque eu não consegui pelo e-mail, perdão. Tá bom? Aí depois, no final da palestra, a gente abre para os áudios, tá bom? Hoje, a gente pode dar prioridade... Essa condição, é só para elogiar essa condição. Obrigado. Obrigado. Guilherme, pode continuar, por favor. Então, conforme a gente já estava falando anteriormente, a gente tem que fazer essa avaliação aqui a gente utilizava muito o Atlas Solarimétrico da região, porque na maior parte do tempo a energia, a potência que vai ser fornecida para o módulo
é menor do que o seu valor de pico. Se você pegar o valor de pico, dependendo da região que está instalado, vai ser entre 10 até 2, 3 horas da tarde, dependendo do local que foi instalado. Então, é um ponto que se tem que levar muito em consideração. Outra coisa que, às vezes, o oversizing, que futuramente pode ser benéfico, é com a degradação dos módulos ao longo dos anos. Porque o projeto inicialmente para durar 25 anos, mas ele não vai ter o módulo não vai ter a geração do primeiro ano no último. A gente sabe que após os 20 anos, ele vai estar com eficiência de 85%. Talvez você faça. Por isso que é importante as boas práticas de engenharia, porque você calculando daqui 20 anos, considerando essas perdas, as perdas por cabeamento, a perda da eficiência do módulo, com o oversize, daqui 20 anos, daqui 10 anos, talvez a geração vai diminuir, mas você ainda vai ter aquela geração que foi prometida em contrato, que você planejou para o seu cliente, ou em usinas de investimento, tanto de energia que você tem que gerar para poder estar compensando o investimento ou dos investidores, ou que você tem que estar injetando na rede. E outro fato também que é importante do oversize dos módulos, por exemplo, a gente sabe que microgeração até 75, você pode colocar 35% a mais de módulo no inversor para não ter que passar para outra modalidade tarifária e fazer o cálculo em relação a isso. Quanto que eu vou estar injetando de módulo, utilizando um único inversor, quanto que eu vou estar gerando de energia ao longo do tempo. Isso você vai estar maximizando a sua produção energética. Isso é um fator extremamente importante, porque a gente fala considerando residencial, de médio e grande porte, mas a gente tem que levar em conta o projeto, como ele dura 25 anos, como que vai estar se comportando daqui 20 anos? O inversor com módulo com menor eficiência, com a sujeira que vem acumulando e as outras práticas, pode passar o slide, até pulei o assunto aqui. O que é importante no projeto? A operação e manutenção, porque não adianta também você colocar um módulo de 590 e não fazer manutenção, não limpar o módulo corretamente, colocar o módulo de 590 e deixar acumular poeira, sujeira, cocô de pombo, que você vai estar reduzindo a sua eficiência e não vai estar entregando aquilo que foi projetado. Ocorre muito também de chegar cliente falando assim, olha, minha usina não está gerando, ou meu módulo está com problema, um caso que a gente recebe sempre, meu módulo está com problema. A gente pede, manda uma foto da usina, de como está o módulo, como está a instalação, no dia que vai fazer a inspeção, o módulo está todo sujo, está com uma crosta de poeira em cima. Aquilo acaba com a eficiência do equipamento, ele não vai estar produzindo no horário só pico, mesmo que o projeto seja bem feito, ele não vai estar produzindo o que foi esperado dele, porque o módulo está sujo, está com eficiência muito menor, o módulo não vai estar gerando o suficiente. São fatores importantes para a gente levar em consideração no projeto. Mais do que um projeto bem feito, a soma dos dois, né? O projeto com a operação. Não adianta você entregar para o seu cliente o projeto hoje e não voltar para dar manutenção, não fazer um pós-venda. O pós-venda é fundamental. O Igor pode até falar melhor para vocês depois. Pós-venda é o que te garante o próximo cliente. Olha, fiz a instalação, desculpa, deu 6 meses, continua com a mesma geração, 1 ano, 2. O integrador está me atendendo, ele pergunta se ele não faz essa etapa de fazer a limpeza do módulo, ele indica uma empresa para poder estar fazendo essa limpeza, mantendo o equipamento sempre em boas condições e poder estar gerando o que foi prometido. Bom, acho que isso foi um tema muito extenso, a gente fez um resumo aqui para vocês, uma apresentação mais curta, mas a gente está disponível para perguntas. Qualquer dúvida também, tem o canal da Gênix, vocês podem estar entrando em contato, mandando mensagens, e-mails, que a gente tem sempre disponibilidade para estar auxiliando. Agradeço o tempo de vocês. Obrigado, Guilherme. De fato, o Guilherme falou uma coisa aqui fundamental no tema de vendas, inclusive é tema da minha palestra que eu tenho ministrado aí pelo Brasil todo, em um fórum que acontece, né, de solar. Eu trago benchmarks do mercado e eu cito a pesquisa, o estudo estratégico da Greener. Quase 60%
dos clientes fechados pelos integradores respondentes da pesquisa, e é uma boa amostragem, vem de indicações qualificadas. E ninguém, em sã consciência, vai indicar um profissional integrador se não estiver tendo sucesso. E sucesso significa o quê? Conta de energia vindo no menor valor possível. E, quando a gente está falando principalmente do cliente residencial, trabalho enxuto, trabalho bem feito, sem goteira, sem quebrar telha, né, Guilherme? Até porque você tem, às vezes, marido e mulher ali, a conta está vindo zero, mas as minhas telhas estão quebradas, mas deixou uma bagunça na minha parede. Isso, tem cabo que rebocar de exposto novo. por todo Tem lado. cabo exposto. Então, isso assim, ocorre muito. A gente acha, a gente fala aqui em tom de brincadeira, mas ocorre demais, principalmente. Não vou indicar o cliente não, porque ele quebrou a telha aqui, teve uma goteira, estragou meu gesso. Ou o cliente, porque é um estudo que está em desenvolvimento, no primeiro ano de usina, falo residencial, o cliente acompanha a geração dele quase que diariamente. Porque é um produto novo, é uma tecnologia nova, o cliente fica acompanhando ali o quanto que ele está gerando, se o que ele está gerando... outro fato importante aqui, fugindo um pouco do assunto, é explicar para o cliente que o que ele está gerando e o que ele está consumindo na hora não é injetado na rede. Isso gera muito problema futuro, porque alguns clientes, às vezes, não explica corretamente ou acaba esquecendo. Não, minha usina está gerando aqui 30 kWh. Mas ele esquece que ele está consumindo instantaneamente aquela energia, aí não está injetando para outro imóvel. Isso gera um problema futuro também. Outro fato importante. Muito, muito bem observado. Queridos, é isso, né, que a gente tinha para apresentar para vocês. Eu deixei aqui os nossos nomes, deixei também o nosso telefone. Esse telefone da Genix, além de ser o telefone fixo, ele também é o nosso WhatsApp do atendimento. Através desse atendimento, você pode falar com um dos nossos consultores de vendas, pode falar com o nosso suporte técnico também. Tá? A gente vai estar à disposição de vocês. E estamos aqui à disposição também para interações e perguntas. Obrigada, Igor. Obrigada, Guilherme. Vamos abrir agora para as perguntas. Vocês podem abrir o microfone de vocês e perguntar direto para os nossos especialistas. Lembrando que nós temos até às 5h30 para as perguntas, tá bom? Então, aproveitem. Cadê o Vitor? O Vitor tinha uma pergunta. Vitor? Não, na verdade era apenas realmente um elogio em relação à condição de venda, certo? Que essa parte do clipping aí, ele dá um diferencial, porque isso aí eu já tinha observado bastante nesse sentido e passado essa informação, porque esse ganho no clipping, o que passa acima, ele não é injetado, mas no limite ali que você tem compensado com um limite lateral, que você está tendo uma geração maior, esse clipping ali, como o professor comentou, o Guilherme e Igor comentaram, a condição que a longevidade do equipamento ele vai reduzindo, isso aí realmente compensa. Eu peguei o final da conversa, porque realmente eu não tinha conseguido acessar o link, e a partir daí, que agora no finalzinho que eu consegui pegar. Mas vou verificar, quando vier a semana que vem, vou verificar na íntegra, porque fenomenal. Não tenho que comentar, complementar em cima dessas informações. Obrigado, Vitor. Obrigado. Que bom que fez sentido para você. Espero que também tenha, né, feito sentido aí para os demais colegas presentes. De fato é isso, né? Existe ali o ceifamento da curva, mas existe um alargamento da curva e você pode estar tendo um ganho ali de geração. Em relação ao oversizing, né? À medida que você vai aumentando o carregamento, né, que é esse fenômeno de aumentar a potência de módulos em função da potência nominal do inversor, você vai tendo um ganho de geração até um ponto de que a geração continua
Tipo, você tem um oversizing de 10%, 15%, 20%, 25%, tem um inversor que suporta até 30%, 35%, vamos assim dizer. Então, quando está ali em 30%, eventualmente você tem continua ganhando geração, mas num ritmo diferente, né? Então, você diminui a angulação da curva e aí você pode ter uma redução de eficiência. Porém, existe um ganho absoluto de geração. E a depender de fatores econômicos, pode ser interessante naquele dimensionamento que, mesmo havendo uma redução de eficiência, apesar daquele incremento ali absoluto de energia, aquilo faça sentido. Mais uma vez, por isso, a gente precisa que o projeto fotovoltaico e o dimensionamento seja feito por profissional realmente qualificado, né? Porque isso não é trabalho para amador. Eu, que não sou engenheiro, moro em apartamento, infelizmente não tenho onde gerar, mas se um dia tiver a honra de ter um sistema fotovoltaico no meu telhado, vai ser feito por um profissional ultra qualificado, que não é qualquer maluco que sobe no meu telhado, não. Tem que ser um desse estilo que está aqui, né? Se qualificando, se preparando cada vez mais, melhorando. Porque eu estou vendo aqui, pelas carinhas, que a gente tem gente aqui, meu amigo Guilherme, de longas datas de energia elétrica, né? De eletricidade. Então, o que é isso aqui? Em pleno uma quarta-feira, às quase 17 horas. É investimento em melhoria contínua, né? É isso que realmente a gente precisa no nosso setor. Eu até brinco mesmo com o meu amigo, o amigo é baiano, né? Não sei se vocês conhecem, existe um perfil no Instagram que seria cômico se não fosse trágico, chamado Solar da Depressão, né? Que ele mostra as barbaridades aí pelo Brasil que a turma manda. E na última palestra que eu dei, eu disse, o objetivo do Maestria é acabar com o Solar da Depressão. Eu quero que o meu amigo, eu não posso dizer o nome dele, que acaba a brincadeira, ele é um integrador muito sério, inclusive, que ele cresça muito na integradora dele, mas ele tem que acabar com o perfil Solar da Depressão. Quando acabar o perfil Solar da Depressão, tanto o Maestria da gente como a Oca Solar, acho que atingiu o objetivo dela, né, de realmente fomentar a excelência no mercado. Igor, a gente tem uma pergunta aqui no chat do Dalton. Igor, boa tarde. Tem algum software que podemos usar para fazer o monitoramento remoto por cliente? Vou pedir para o Guilherme responder, se você me permite, que é o nosso engenheiro. Aproveitando também aqui no chat o comentário do Clóvis, isso, a visita técnica é fundamental. Às vezes é mais importante você já sanar todas as dúvidas do cliente durante a visita técnica e para poder fazer a elaboração do seu pré-projeto, porque é na visita técnica que você informa onde vai ser instalado, como que vai ser instalado, por que você pretende utilizar aquele equipamento, por onde vai passar o cabo, como que é feita a geração de energia. E, Dalton, sim, tem os equipamentos, vou falar aqui dos equipamentos da Gênesis, né, porque a gente trabalha mais, todos eles possuem software de monitoramento remoto, tanto a DTU com o microinversor, quanto o Datalog para os inversores de string, Solis, Canadian, Foxes que a gente utiliza. Com eles você pode acompanhar a geração em tempo real, na DTU de 15 em 15 minutos, mas você acompanha os parâmetros da rede, da concessionária, o que chega, como que está chegando a tensão, quanto de corrente, quanto de tensão que tem na string. No microinversor você faz esse acompanhamento módulo a módulo, e por aí vai. Mas todos eles possuem monitoramento. Boa tarde a todos aí. É o Clóvis aqui, tudo bom? Deixa eu falar. No caso de uma pessoa que quer aumentar depois a sua geração, ela já pode colocar um inversor, por exemplo, de 10K e colocar 5K de módulos para depois aumentar, ou é mais recomendável ela
fazer dois inversores de 5K. Qual o custo-benefício disso daí? Não sei se deu para entender a questão. Deu sim, claro, Cláudio. Então, depende de cada projeto. É uma dúvida muito comum, o cliente sempre fala assim, não, vou colocar uma potência menor e vou estender o projeto depois. Vale ressaltar que quando você for estender o projeto, desculpa, gente, você vai ter que fazer outro parecer. Não é simplesmente fazer a instalação dos módulos a mais. Então, o que eu sugiro é que você converse com o cliente e explique para ele. Olha, você pretende aumentar sua demanda? Porque muitos clientes fazem o seguinte, atualmente eu tenho um consumo, uma média mensal de 500 kWh, exemplo. Mas eu vou instalar o fotovoltaico e vou querer colocar um ar-condicionado, vou querer mudar a televisão, aumentar uma máquina de lavar. Agora, com o incremento do carro elétrico, que se tudo der certo, a economia permitir, vai popularizar cada vez mais, o pessoal vai ter um carregador elétrico na residência, que consome bastante energia também. Então, o ideal é sempre você já fazer essa pergunta ou quando você estiver fazendo a visita técnica para o cliente, ou quando você estiver já fechando a compra. Olha, seu espaço disponível permite que você tenha tantos quilowatt-pico. Você vai fazer instalação para quantos quilowatt-pico? A sua geração é para tanto. Eu não acho prudente entrar nessa de depois estende. A gente sabe que muitos casos ocorrem, mas é um outro projeto. Não é simplesmente aumentar a quantidade de... Como no exemplo que você deu, você pode fazer isso porque tem a tensão mínima para startar o inversor, mas depois você vai ter que gerar mais um custo de estrutura, porque você vai ter que acrescentar os módulos, você vai ter que subir no telhado do cliente novamente para poder fazer essa instalação. Aí fica é um critério de venda, mas tecnicamente eu não acho muito prudente, não. Excelente observação. Por isso, né, eu estou entrando no tema aqui de vendas, mas que é a minha rotina do dia. Né? Os temas, eles interconectam, claro, que no final o objetivo aqui, todo mundo, é aumentar, né, gerar receita através desse mercado maravilhoso. Né? Então, vamos lá. É fundamental o diagnóstico, a qualificação do cliente potencial, e aí já é um quase cliente, né? Você já está discutindo aí solução técnica, para entender, inclusive, qual é o objetivo presente e futuro de, digamos, médio prazo em relação à geração versus o consumo dele. Né? Eu me lembro demais, eu prestava consultoria para uma grande integradora do meu estado, lá do Ceará, eu não conhecia, eu sou formado em biologia, então, claro, lidei ali com energias renováveis e tal, mas, pra vocês terem ideia, na época que me chamaram para ir lá visitar a empresa e conhecer, eu achava que a energia solar utilizava sempre bateria. Eu não conhecia o modelo on-grid, tá? Isso há 2018, eu acho que era isso. Não faz muito tempo. Na ocasião, eu indiquei um primo meu, que tem uma casa super bonita lá na minha cidade, por sinal foi onde eu casei e onde foi os 15 anos da minha filha. Então, parece um buffet a casa, maravilhosa e tal. E aí foram fazer a venda para ele. E ficaram, mas por que você vai utilizar um microinversor? Por que você não põe mais um módulo? Por que você não põe mais isso e tal? E ele, que tem um perfil mais analítico, como a gente fala no DISC, na metodologia DISC, mais conforme, né? Ele ficou um pouco incomodado com aquilo e depois compartilhou comigo. E Igor, eu senti que ele não estava realmente preocupado em oferecer uma solução que eu precisava, entender o meu padrão de consumo. Então ele, pai de 3 filhos, um já morando fora, o outro em tempo de fazer residência fora e a filha já quase saindo de casa também. Então ia ficar só ele e a esposa. Quer dizer, o padrão de consumo dele no curto e médio prazo claramente era o quê? De reduzir. Né? Em contrapartida, sequer foi explicado para ele o fato de que ele poderia gerar na residência dele energia para abater na conta dos consultórios que ele tem em um outro bairro da cidade. Você vê aí que, num exemplo simples, você tem o quê? A identificação de erros graves de qualificação e diagnóstico da necessidade do cliente.
aquele integrador poderia ter atendido muito melhor, vendido mais e deixado o cliente mais feliz. E aí a gente faz churrascos assim a cada 3 meses lá na casa dele, eu conversando, cara, você sabia? O cara não sabia que eu podia gerar aqui para bater lá da clínica, etc. Quer dizer, não foi sequer explicado essa possibilidade para ele. Então você está conversando com o cliente, tudo bem, e o que é que o senhor trabalha com o quê? O senhor poderia me explicar para eu entender um pouco a sua dinâmica de vida e tal, porque isso tanto para o cliente residencial como para a empresa. Você precisa entender o contexto geral do seu cliente para você poder oferecer soluções, né, para ele, através da geração de energia lá da redução da conta. Né? Então, é isso. A gente precisa, Clóvis, foi o Clóvis, né, que perguntou. A gente precisa entender qual é a necessidade do cliente e é isso que o Guilherme falou. Sim, indo by the book, fazendo a coisa direitinho, que é o que a gente sempre indica. Se você for colocar um módulo a mais que seja no telhado, você precisa de um novo parecer de acesso, sob pena, inclusive, na Lei 14.300, de perda de benefício no caso de uma auditoria de identificação, porque isso é considerado pela concessionária um gato, tão grave quanto. Né? Você está gerando mais energia ali, injetando na rede mais do que você comunicou à concessionária que iria. Né? Poxa, mas na prática um módulo a mais, inclusive considerando o consumo ali instantâneo, não vai representar, mas para fins técnicos isso não pode, e é importante que a gente, né, faça a coisa direitinho. Então, eu, sinceramente, recomendo uma qualificação bem feita para evitar a necessidade de um aumento futuro. Em havendo, ok, provavelmente vai valer a pena e a conta vai fechar. E aí também indicaria o entendimento da melhor topologia, né? Considerando aí que a maioria dos investidores de string, você vai ter uma dificuldade de utilizar um módulo fotovoltaico no futuro de características elétricas, né, Guilherme? Diferentes, sob pena de você impactar toda a geração ali daquela string, daquele MPPT. E aí a vantagem talvez, de utilizar a tecnologia MLPE, no caso da Genix, a gente conta com o microinversor Roy Miles nas potências de 1.500, 1.800 e 2.000 watts, que seria bacana você tendo ali um MPPT para poder utilizar um MPPT diferente para utilizar um módulo não só de potência, mas de características elétricas diferentes, sem impactar a geração dos demais. Ok? Isso mesmo. Voltando ao comentário do Igor, a gente tem que levar em consideração que o fotovoltaico no Brasil está crescendo exponencialmente, e você aumentando o projeto sem informar a concessionária, a concessionária corre o risco de sobrecarregar aquele transformador na região, impactar toda uma geração, porque tem os harmônicos que é gerado pelo equipamento, que impacta a geração, que impacta os clientes ao seu redor também. São muitos fatores que devem ser levados em consideração, além do fato do Igor comentou, você está fazendo algo que não está amparado legalmente. É um gato, você pode ser punido, pode punir o seu cliente. Em relação à pergunta do Fernando aqui no chat, na Europa, como foi desenvolvido fotovoltaico há mais tempo, eles têm instalações mais antigas. Então, por isso que eles têm módulos menores e tem outros fatores também. Por exemplo, algumas instalações da década de 90, início dos anos 2000, não tinham módulos de tamanha potência. Eu tenho uma usina na minha residência que os módulos são de 310, como o Igor acabou de citar. Aqui é um inversor de string. Quando foi feita a usina, eu não tinha acesso e não tinha informação sobre os microinversores. Se der um problema no meu módulo aqui, vai ser muito mais difícil eu repor. Sem contar que um módulo de potência superior, ele afeta toda a string, porque já tem um desgaste natural do equipamento. O módulo já está rodando aqui há 3 ou 4 anos, se não me falha a memória. Vou colocar um módulo, ele vai nivelar sempre pelo menor. Vai estar impactando a string. Então, vale a pena você considerar isso no seu cliente. O cliente está num grande centro. Para dar manutenção é mais simples com o microinversor. Todos precisam de manutenção. Para substituir um módulo também é mais simples. Eu posso estar olhando ali, se estiver amparado pelo datasheet do microinversor, eu posso colocar
módulo de potência diferente na MPPT. Se o módulo quebrar, fica mais fácil para você futuramente prestar um pós-venda de qualidade, porque pode ser que daqui 3, 4, 5 anos eu não encontre mais um módulo de 310. Vai ficar um custo maior, ou eu vou ficar sem um módulo novinho, não, eu não vou conseguir substituir a altura. Guilherme foi muito bondoso no 3, 4, 5 anos, viu, Guilherme? A gente está 3, 4, 5 meses, a gente já não tem conseguido mais obter, às vezes, com o fabricante o mesmo módulo. O negócio está complicado nesse sentido. Está rodando muito rápido. Evoluindo muito rápido. O que era ontem já é hoje. O que é hoje, o que amanhã já é hoje. Então, a coisa está bastante evoluída nesse sentido. Realmente, 310 para encontrar vai ser difícil. Então, a análise tem que ser feita na visita técnica, é um pré-projeto. Na realidade, você tem que elaborar todas as condições, venda e principalmente a condição projeto. Isso é evidente nesse sentido. Desculpe não me pedir a licença e ter entrado dessa forma. O pessoal tá tímido hoje, não tá perguntando. Aproveita, gente. Boa tarde. Boa tarde. A respeito dessa jogada, né, que o pessoal costuma, até é comum você encontrar orçamento que o pessoal integrador coloca lá assim, olha, estou colocando um módulo de 8K, mas estou colocando 10 kW pico, mas ele suporta até mais 8 módulos. É um exemplo, né, hipotético aqui, porque é comum a gente pegar esse tipo de orçamento, né? Porque, na verdade, o integrador, no máximo que ele está fazendo, às vezes, é olhar o datasheet e vendo qual que é a tensão máxima que pode ser suportada naquela MPPT, correto? E aí, o que acontece? Só que se você colocar esses números de módulos a mais, normalmente você vai estar mais aferindo para o cliente um prejuízo do que um ganho, porque a produção dele não vai ser tão grande, correto? E, em contrapartida, né, a potência que pode ser gerada em cima nos momentos de pico, provavelmente ela vai ser dissipada por calor no inversor de string. Então, assim, além de colocar em risco, né, um projeto todo que você fez, um investimento grande do cliente, você também coloca toda a credibilidade que tem sido construída no setor ao longo do tempo, porque não é tão fácil você vender uma solução tão cara, né, que não é uma coisa barata, e de uma forma assim tão porca igual tem sido feito. Aí a minha pergunta é o seguinte: adianta o cara colocar mais potência do que o inversor consegue injetar? Porque aquele gráfico mostra que ele corta, não é isso? É porque André, aqui é muito excelente, né? A pergunta do André. Aliás, acho que esse conteúdo só sobre oversizing e clipping é maravilhoso, é super útil, né? No dia a dia do integrador. O clipping, ele não necessariamente vai ocorrer quando você utiliza o oversizing, né? Ou esse sobrecarregamento, sobredimensionamento, perdão, do inversor, né? Então, você tem, por exemplo, um inversor, vamos pegar um inversor de string, de potência nominal de 5 kW, e você pode ter, digamos, 6, vou dar um exemplo aqui, tá? 6 kW pico de potência de módulo e não apresentar clipping da curva, ceifamento da curva de geração, a depender das condições, do arranjo, né, Guilherme? A inclinação, sombreamento, um monte de coisa, tá? O oversizing, ele não necessariamente vai gerar o clipping. Inclusive, o oversizing, né? A potência do sistema ser maior do que a potência nominal do inversor é algo até positivo para o inversor. Correto, Guilherme? Você tem... eu vou pedir para o Guilherme abrir ali o microfone. Correto. E, André, também nem sempre é prejudicial. Por exemplo, se você estiver no sul do país, o cliente entende kilowatt. Ele não entende kilowatt pico. Ele precisa saber, preciso de uma geração de 500 kWh mês.
talvez com a inclinação do telhado do cliente, com o local que ele vai ser instalado, para você conseguir aquela geração, você vai precisar de uma potência quilowatt-pico maior. Por isso que é fundamental você fazer o estudo, o projeto antes, a simulação, para ver quanto que você precisa de potência para poder estar gerando aquela energia, o cliente. E como a gente informou anteriormente, considerando que é um projeto de 25 anos, então ele vai ter a diminuição de eficiência, então você vai precisar. E em relação ao que o Igor falou, o ideal é sempre o inversor trabalhar com oversize, ele está trabalhando sempre ali na faixa ótima dele. Você precisa limitar aos parâmetros, semelhante ao um veículo. O ideal do veículo é que ele esteja sempre rodando. Exato. Porque na prática, se você tem ali, né, que a potência de saída dele é de 5, mesmo você tendo a potência pico do sistema em 6, o inversor não vai permitir, por conta dos controles dele, né, da inteligência dele, não vai permitir que essa potência de saída ultrapasse o 5. Ele vai fazendo uma compensação, né, desse ponto ótimo. E você vê isso, eu vou pegar um artigo aqui que a gente tem muito bacana sobre isso, e vou compartilhar aqui no chat, e você vê o deslocamento da curva, né? Você tem a curva do inversor em potência com potência pico na potência nominal e em oversize. E você vê esse deslocamento da curva. É bem interessante. Eu diria até mais que quando tem dias nublados, inverno, todo esse oversizing aí, ele aumenta a geração quando não tem o pico, né? Exato. Exatamente. Então, resumindo, né, a pergunta do André, você não precisa se preocupar com a questão de clipping, que mesmo o clipping não necessariamente é ruim, lembrando que se, como a gente conversou com o Vitor, né, naquele momento, se o alargamento da curva, essa área ganha pelo alargamento da curva de geração, for maior do que a área perdida no ceifamento da curva, você já tem um ganho de geração aí de energia, mesmo com clipping. Então, o ideal é, né, no projeto, você fazer a simulação com os softwares e tal, fazer toda essa previsão, ok? Uma complementaçãozinha também é o seguinte, se a gente se preocupar no clipping, ou seja, o inverso, trabalhar abaixo dessa linha, você corre o risco de estar com o inversor superdimensionado em relação a qualquer coisa. Daqui a pouco você vai estar com uma carga tão baixa que ele não vai ter suporte, não vai estar nem em funcionamento perfeito. Pessoal, vai estar, desculpa, Vitor, errado. É muito legal a gente, né, tá no mercado, a gente fala de coisas que a gente vivencia no dia. Hoje eu precisei tomar essa decisão exatamente com o mesmo módulo sobre o qual nós discutimos aqui hoje, Lidiane. Um negócio muito legal que a gente está vivenciando aqui. O meu diretor, né, nosso diretor comercial, que cuida da parte de compras comigo e tal, ele está de férias, e aí colocaram o gordinho do Ceará para tocar essa parte junto com o supply chain. E aí a gente lá quebrando a cabeça, então a gente precisava tomar a decisão de compra, né? Uma decisão de compra envolve vários fatores, para saber, Guilherme, se valeria a pena ou não a gente trazer mais do Ryzen 590 para casar, por exemplo, com o microinversor HMS 1800. E aí aquilo que eu digo, o profissional, por mais anos de experiência que ele tenha, ele tem que ter a humildade para sempre ouvir pessoas que ele tem como referência. Não é ouvir todo mundo, que não dá, infelizmente, mas pessoas que ele tem como referência e principalmente que estão lá na ponta fazendo acontecer. Então, nós temos um grande amigo na Genix, que é o Thiago Arregui, que é engenheiro de suporte técnico da Roy Miles e é integrador em Lagoa Santa, Minas Gerais. Está sempre instalando, acompanhando. E o Arregui tem no telhado dele exatamente essa combinação do HMS 1800 com o Ryzen 590. E assim, estava tudo certo para a gente fechar ali a compra, e eu disse, mas deixa eu ligar aqui para o Thiago. E aí, antes de entrar na palestra, eu liguei para ele que eu queria ver como é que estava. E aí chegou a resposta dele agora.
eu disse, eu queria ver contigo como é que está o clipping, como é que está a curva. Ele disse, sim, clipando sempre. Mas o incremento da curva de geração tem valido a pena? Ele disse, sim, muito. Eu nunca tinha visto um micro gerar 367 kWh em um mês. Tá entendendo? E ele disse, se não clipasse em 13,3 ampere, a corrente teria gerado ainda mais. Mas, claro, ou seja, está havendo o ceifamento, mas o ganho, Vitor, no alargamento da curva, naquela área, é tão grande que tem valido muito a pena, né? Então, assim, a gente precisa, por isso é bom estar ouvindo o distribuidor, porque qual é a vantagem da gente distribuidor? A gente lida com milhares de integradores. Para a gente não ser muito megalomaníaco, vamos falar centenas, né? Então, um distribuidor como a Genix tem ali muitas e muitas centenas de integradores extremamente ativos que estão interagindo com a gente todo dia, com o nosso comercial e com o nosso suporte técnico. A gente acaba recebendo muito dado de vocês e pode usar isso para ajudar outros colegas, às vezes em outra região do país. Claro, guardando as devidas proporções na questão de radiação, etc., etc. Mas não deixa de ser uma opinião técnica, né? Muito interessante essa situação. Inclusive, nós temos um grande cliente parceiro da Genix, que é do Distrito Federal, que ele fez vários estudos de várias usinas que ele já tem instalada, e para ele o melhor rendimento é o módulo de 450 para HMS, que é o módulo que está produzindo praticamente sempre na sua faixa máxima e tem um melhor custo-benefício. Então, para ele adotou essa tática comercial e técnica, porque assim, ó, o módulo de 450 me entrega muito bem, eu estou utilizando um microinversor, não fica subdimensionado, e o meu cliente está satisfeito. Então, o que a gente vem ressaltando o nosso caso do Thiago Arregui aqui em Lagoa Santa, em Minas Gerais, o módulo de 590 com 1.800 está numa super geração, e em Brasília, o módulo de 450 com 1.800 também, tendo a mesma entrega. Muito legal. Pessoal, temos 8 minutos ainda. Quem quiser aproveitar, fica à vontade. Eu estou no hotel e luz de hotel é basicamente abajur, né? Eu tenho mais, eu acho que uns 8 minutos de luz também. Senão eu vou ficar só na voz, que é o podcast do cearense. Não vai ter mais imagem. Se ninguém tiver mais dúvidas, a gente vai partir para o sorteio, então. Eu posso participar também, o Guilherme? O Guilherme é ganhadorzinho de sorteio que só, viu? E a cerveja? A cerveja é boa? A cerveja é boa, Igor? Não, é sério. Esqueçam que eu trabalho para a gente. Esqueçam. Aqui é um amigo que está conversando e tal. A melhor cerveja eu vou colocar entre as 3 melhores. As 3 melhores cervejas que eu já tomei na minha vida, a Pale Ale da Genix está no meio. Que é, na verdade, produzido lá pelo um amigo nosso lá de Minas Gerais, mestre cervejeiro, né? Então, uma receita exclusiva. E o gerente de marketing vive com raiva de mim, que sempre que eu estou em Minas, eu fico querendo roubar a cerveja, ele não deixa, uma confusão. Rapaz, põe para vender esse negócio, porque eu não preciso estar pedindo. Eu vou lá, compro, põe a maquininha, né? Podia ter uma maquininha lá na Genix para a gente comprar. A cerveja tá famosa aqui, ó, a Elisângela falando. O pessoal da Oca também queria participar do sorteio, viu? Mas a gente não pode, né? Tem que só torcer aí para o pessoal ganhar. Bom, se ninguém mais tem dúvidas, a gente vai partir para o sorteio, então. Pode ser? Igor, Guilherme, muito obrigada pela participação de vocês. A Oca agradece imensamente aí a contribuição. E agora vamos para os sorteios. Quer complementar com mais alguma coisa? Fica à vontade. Eu queria só agradecer, né, dizer que foi um momento muito, muito bacana. Tenho certeza que falo em nome do Guilherme também. Também agradecer ao meu colega que se juntou aqui a mim, acho que abrilhantou aqui para vocês a fala. O Guilherme realmente é um menino maravilhoso, todo o tempo assim, super humilde, muito disponível.
Então, eu tenho certeza que vocês vão ter uma excelente experiência de atendimento no nosso suporte quando vocês precisarem. Muito obrigado a cada um de vocês. Parabéns por vocês estarem aqui, né, nesse momento aí, se enriquecendo mais com profissionais aí. Eu vi, só tinha. A Sal dispensa apresentações. A Sal é professora dos nossos professores, né, Guilherme? A Sal é a professora dos professores. Verdade. Então, agradeço demais, pessoal, pela oportunidade. Sempre que precisarem, a gente está disponível. Legal, vamos partir agora para o sorteio, então, pessoal. Vamos fazer igual ontem, tá? Vou compartilhar aqui a tela para vocês acompanharem. Lembrando que são 2 colocados, tá? O primeiro vai ganhar o curso da OCA, uma vaga no curso da OCA, o curso 2 em 1 de projetos. E o segundo colocado vai ganhar essas cervejas maravilhosas aí da Genix. Vamos preparar aqui tudo para fazer o sorteio. Boa sorte a todos. Infelizmente, aqui o pessoal da OCA não vai poder participar, né? Mas a gente está na torcida aí para vocês. Bora, então, começar? Vamos lá. Boa sorte a todos. E parabéns para Elisângela, ganhou a vaga no curso, e o Edson Ribas ganhou o kit de cerveja da Genix. O link da Genix está aí no chat aí para vocês, do artigo também. A gente vai compartilhar aí todas as informações no grupo do Oca News também, e eu vou pedir para os sorteados não deixarem a transmissão, tá? Fiquem até o final para a gente pegar o contato de vocês.